Bem-vindos. Aqui é o professor Delfim e hoje nós falaremos sobre razão e proporção. Então, o objetivo dessa aula, basicamente, é compreender os conceitos de razão e proporção e vamos fazer alguns exemplos. Inicialmente, o que é uma razão? Então, uma razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, nessa ordem, é a divisão ou quociente entre A e B. Para indicar essa razão, nós utilizamos as seguintes notações. Pode ser o A sobre o B, com essa barrinha, ou o A, dois pontinhos, o B, ou também A barra B, que é essa barra invertida. E como você se lê? Você vai ler razão de A para B, nessa ordem. Primeiro vem o A, segundo vem o B. Esse número A, ele é chamado de antecedente e o número B é chamado de consequente da razão. Então vamos para um exemplo. Então, em um concurso público, nós tivemos 2.400 candidatos para concorrer a 20 vagas. A pergunta é, qual o número de candidatos por vaga? Então, o que você vai fazer inicialmente? Vamos obter essa razão. Essa razão vai ser candidato, e aqui embaixo eu vou colocar vagas. Então, nesse caso, nós tivemos 24.500 candidatos e nós tivemos 20 vagas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos simplificar. Então, aqui, se você dividir por 2 no numerador e no denominador, nós vamos ter aqui embaixo 20 dividido por 2 dá 10. E 24.500 dividido por 2 vai dar 12.250. Novamente, pode simplificar por 2 novamente. Então, aqui nós vamos ter aqui embaixo 10 dividido por 2, 5. E 12.250 dividido por 2, ele vai dar 6.125. Então, você pode simplificar mais uma vez agora por 5, no numerador e no denominador. E aqui nós vamos ter 1 no denominador e 1.225. Só que quando você dividir 1.225 dividido por 1, vai dar 1.225. O que esses números nos dizem? Eles falam o seguinte, que a cada vaga disponível, o número de candidatos que concorre a uma vaga é 1.225. Em geral, a gente diz o seguinte, que é 1.225 candidatos para cada vaga. Se você observar, nós fizemos a divisão por 2, novamente por 2 e depois por 5. Então, observa que 2 vezes 2 vezes 5, esse resultado vai ser 20. Então, se você quisesse já simplificar todo mundo por 20, você chegaria também no mesmo resultado. Então, esse número dividido por 20 vai dar 1.225. 20 dividido por 20 dá 1. E você teria 1.225. Então, vamos para o próximo exemplo. Então, um grupo de 60 turistas que visitaram o Jalapão, aqui no Tocantins, haviam 36 brasileiros e 24 estrangeiros. Então, nós vamos obter a razão entre os turistas brasileiros e o total, bem como dos turistas estrangeiros com o total. Então, os brasileiros, eu vou indicar só pela letra B. E quantos são? Nós temos 36 turistas brasileiros. Os estrangeiros,
nós vamos indicar por E. E temos um total de 24 estrangeiros. Então, o total de turistas nada mais é do que a soma. Então, quando você somar 36 mais 24, nós vamos ter um total de 60 turistas. Então, vamos pegar a primeira razão aqui, que eu vou chamar de R1. Vai ser quem? Vai ser entre os brasileiros e o total. Então, os brasileiros é quanto? 36 e o total é 60. Então, fazendo a simplificação, vamos começar por 2. Então, aqui, 36 dividido por 2 vai ser 18. E aqui, dividido por 2 fica 30. Novamente, por 2, nós vamos ter 18 dividido por 2 dá 9. 30 dividido por 2 dá 15. E aqui nós podemos fazer por 3 agora. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, nós temos aqui uma razão 3/5. O que isso significa? Significa que a cada 5 brasileiros, a cada 5 turistas, na verdade, cada 5 turistas, 3 são brasileiros. Se você quisesse fazer a simplificação direta, observe, 2, 2 e 3, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, se você dividir todo mundo diretamente por 12, ó, 36 dividido por 12, vamos fazer aqui. Ó, 36 dividido por 12 vai dar 3. Aqui também por 12 vai dar 5. Então, você já ia obter novamente o mesmo resultado, 3/5. Ou seja, a cada 5 turistas, 3 são brasileiros. Vamos fazer a segunda razão agora, que é quem? O número de estrangeiros com o total de turistas. Estrangeiros são 24 e o total é 60. Então, fazendo agora, simplificando aqui por 2, aqui nós temos 12, 60 dividido por 2 vai ser 30. Novamente por 2, aqui nós vamos ter 6. E aqui embaixo, 30 dividido por 2 dá 15. E aqui nós vamos fazer por 3, ó. Então, nós temos aqui 2 e aqui 5. Então, isso significa o quê? Que a cada 5 turistas, 2 são estrangeiros. Então, essa razão aqui é uma comparação entre esses dois valores. Nós estamos comparando quem? O número de estrangeiros com o total, e nós temos aqui também comparação entre o número de brasileiros e o total. Então, uma razão é a comparação entre algumas grandezas. O que é uma proporção? Então, se você tiver duas razões, ó, A, B, e uma razão C para D, então uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre as razões. Então, você vai igualar essas duas razões. Com base nisso, nós temos uma relação fundamental aqui da proporção, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que significa isso? Essa relação ela é mais conhecida como multiplicação cruzada, onde você vai pegar ou multiplicar o A vezes o D igual C vezes o B. Então, quando você tiver uma proporção, que nada mais é que a igualdade de frações, você vai utilizar essa propriedade, que é da multiplicação cruzada. Você vai multiplicar o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos para um exemplo. O setor de recursos humanos de uma empresa constatou que dos entrevistados para uma vaga, a razão entre o número de aprovados e o número de reprovados é 2/7.
sabendo que 4 candidatos foram aprovados. Então, nós temos 4 candidatos aprovados e ele quer saber qual o total de pessoas entrevistadas. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar aprovados de Y e vou chamar reprovados de X. Então, o que nós temos inicialmente? Que a razão entre aprovados, que é X, aprovados é Y, sobre o reprovados, ele é igual a 2/7. Então, 2/7. Só que eu tenho uma informação que foi passada. Esse número 4, ele refere-se a aprovados. Então, quem são os aprovados? Os aprovados é indicado pela letra Y. Então, nós temos aqui que o valor de Y vale 4. Então, nós vamos continuar agora. No lugar de Y aqui, ó, eu vou substituir pelo valor 4. Aqui fica X e aqui 2/7. Então, o que eu tenho? Eu tenho igualdade entre duas razões. Ou seja, eu tenho uma proporção. O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Então, 2 vezes X vai ficar 2X. 4 vezes 7, nós vamos ter 28. Como o 2 está multiplicando, a operação contrária de multiplicar, dividir. Então, vai ficar 28 dividido por 2, que aí nós vamos ter que o X é 14. Agora, o que significa o X? Significa as pessoas reprovadas. Então, a pergunta é, qual é o total de pessoas entrevistadas? Então, o total nada mais é que o número de aprovados mais o número de reprovados. Então, quantos foram aprovados? 4. E os reprovados são 14. Então, o total de pessoas entrevistadas é 18. Então, nós temos um total de 18 pessoas entrevistadas. Outro exemplo. Paulo e seu irmão João ganharam um pacote de biscoito com 42 biscoitos. Juntos decidiram comer os biscoitos durante o recreio. A cada biscoito que Paulo comia, João comia 2. Quantos biscoitos cada um deles comeu? Então eu vou dizer aqui que o Paulo eu vou indicar pela letra X e o Y vai ser indicado o João vai ser indicado pela letra Y. Então eu tenho o seguinte, que a cada biscoito que Paulo comia, ou seja, quem é Paulo? X. Comparando com Y, que é João, a quantidade que João comia, eu tenho aqui cada biscoito. Ou seja, quando Paulo comia um biscoito, eu tenho que o João comia 2. Então, eu tenho uma igualdade aqui entre duas razões. Na verdade, eu tenho uma proporção. Multiplicando cruzado, 2 vezes x fica 2x. 1 vezes y vai ficar y. O que eu tenho? Que o Paulo e João, eles ganharam um pacote e o pacote tinha quanto? 42 biscoitos. Então, com essa informação, eu tenho que a quantidade que João e Paulo comeu tem que ser 42 biscoitos. Então, eu tenho essas duas relaçõezinhas, que eu vou chamar de 1 e aqui eu vou chamar de 2. Então, o que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou trocar pelo valor que é 2x. Então, como é que fica aqui? Substituindo o valor da expressão 1 na expressão 2, fica quanto? X mais. Quanto que vale o y? 2x igual a 42. Então, x mais 2x é 3x igual a 42. 3 está multiplicando. Operação contrária, multiplicar, dividir. Então, passa dividindo. E eu tenho que
42 dividido por 3, 14. Então, como o x é 14, eu vou voltar lá e substituir. Então, eu tenho que o y aqui é 2x. Só quanto que vale o x? O x vale 14. Então, 2 vezes 14 vai ser 28. Então, vamos lá para a quantidade. Então, eu posso dizer que o y ele indicava a quantidade que João comeu. E o x é a quantidade que Paulo comeu. Então, eu afirmo que o Paulo comeu 14 biscoitos e o João comeu 28 biscoitos. Lembrando que quando você somar o total, tem que ser 42 biscoitos. Então, essas foram as referências consultadas. E vamos encerrar a nossa aula por aqui. Então, até o nosso próximo encontro.